Olá, bem-vindo a mais um Breakpoint do Grupo Laje. O trabalho de hoje de manhã foi esse: imprimir a todos os decretos municipais que vieram acompanhando esse período de calamidade para que eu pudesse entregar para vocês uma interpretação mais clara sobre o que de fato traz de novidade o decreto que foi instituído na última sexta e publicado no último sábado pela Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. Fatos relevantes e vamos começar pela cronologia. Lá no dia 16 de março foi o dia do primeiro decreto, o decreto 13893, em que trazia uma série de determinações para o poder público, para a administração pública, e lá neste primeiro decreto, no seu artigo de número 9, é que começou as ações para as empresas prestadoras de serviço do município. Naquele dia, 16 de março, a orientação foi a não realização de eventos com aglomeração de pessoas, o reforço em medidas de higiene e o aumento da frequência de limpeza. Então, o artigo 9º começa lá neste decreto, sem muitas novidades para a empresa naquela situação. No dia 19 do 3 é que a gente começa a ter as medidas mais restritivas, que é o decreto 13897. Vamos recapitular o que esse decreto 13987 tratava. A realização de nenhum evento de natureza pública, de aglomeração, sendo que no anterior era 100 pessoas. A proibição dos funcionamentos dos shoppings e centros comerciais foi lá no dia 19 de março. Clubes, academias e casas noturnas também. Os restaurantes com prioridade de delivery naquele momento. E não se aplicava a restrição, o decreto naquela ocasião, para farmácias, mercados, supermercados, hospitais e clínicas, açougues e padarias, veterinárias e vendas de produtos pets, as lojas de produtos de saúde, postos de gasolina, lotéricas e bancos, funerárias e as empresas que vendiam produtos de higiene. Então, naquela ocasião, o que nós tínhamos era uma restrição que foi alterada nesta última sexta-feira. Então, vamos agora aos novos fatos que são importantes para você, empresário, contextualizar as suas ações. Ponto 1. Existe a nomeação do comitê, que naquele momento só instituía quais os órgãos seriam consultados, e aí passa a nos demonstrar que o representante das empresas é o Marcos Tadeu Casarim, que é o presidente do CDL Juiz de Fora. Então, o fato dele participar da comissão municipal pode nos ajudar a direcionar que o CDL vai nos trazer informações consistentes pelo fato de o seu principal dirigente é um dos componentes desse comitê que foi criado. O principal ponto, além de todas aquelas atividades que estavam autorizadas, foram incluídas novas atividades. Então, este é o ponto que eu peço para que você fique atento. Consultórios médicos odontológicos e atividades laboratoriais, foi explícito lá que estão autorizadas. A construção civil foi incluída. Oficinas mecânicas foram incluídas. Bancas de jornal. O transporte de mercadorias, serviços de TI e serviços de teleatendimento, e este último, por ser muito específico, eu não vou me alongar, mas tem uma série de determinações específicas. Então, o novo decreto, ele institui a inclusão desses outros serviços autorizados a funcionar. Além disso, ele estipula algumas regras para todos os estabelecimentos que estão autorizados. 2 pessoas por família e um limite de 1 pessoa para cada 8 metros quadrados para quem atende público, incluindo colaborador e clientes. Impedir o atendimento sem máscara. Isso a gente vai ter que ver na prática como que será fiscalizado. Ele já deixa claro que quem fiscaliza é guarda municipal e agentes de trânsito, mas nos obriga, enquanto empresários, a controlar e impedir que as pessoas sem máscara entrem nos nossos estabelecimentos. 2 metros de distância entre clientes e colaboradores, e o decreto ele pede para que os estabelecimentos façam demarcações, assim como tem acontecido em alguns supermercados da cidade.
ele institui a obrigatoriedade do afastamento de qualquer colaborador que tenha algum sintoma de síndrome gripal. Então, o decreto fala isso. As gestantes, lactantes, idosos, portadores de doença congênita, e, enfim, o grupo de risco, ele deve ser deslocado para atividades que tenham menos contato com os outros funcionários e com os clientes. Então, ele não impede nada, mas ele orienta esse deslocamento. Uma coisa que já foi amplamente difundida no final de semana é a utilização de máscaras nos logradouros públicos, e esse é um ponto de atenção para nós, empresários. Nós precisamos estar muito atentos, isso vale para todos, independente de você não ser de um desses segmentos, ser da indústria ou ser de outro segmento que não está enquadrado no decreto, é que nós precisamos obrigatoriamente de conceder as máscaras de proteção para os nossos colaboradores. E lembrando que vai ter o deslocamento ao trabalho, o deslocamento do trabalho. E nos transportes públicos fica instituída a proibição da utilização do transporte público para quem não tiver com máscara. Então, nós temos que estar muito atentos a isso para que nós não tenhamos problemas com os colaboradores, deles, se ainda utilizam o transporte público, serem impedidos de pegar a sua condição porque não estão com máscara. E uma sugestão eu dou para vocês. Vamos fazer uma ficha de EPI. Façam um registro da concessão desse equipamento de segurança para o seu colaborador para evitar qualquer problema futuro. Então, no momento da disponibilidade das máscaras, que ela está instituída e é de uso obrigatório para todos os colaboradores, façam um recibo de entrega dessas máscaras para evitar qualquer tipo de problema e estejam atentos. A partir de 20 de abril, já não pode transitar, mas as sanções vão ser a partir do dia 24. Então, basicamente, nós tivemos aí um momento no sábado de manhã, principalmente, de euforia, todo mundo querendo entregar, então vai voltar ao normal, todo mundo querendo entender o que diria, então eu posso abrir segunda. Não é bem assim. Resumidamente, o que a gente tem é a inclusão de novas atividades, a obrigatoriedade do uso de máscara nos logradouros públicos e transporte público impacta em todos nós, porque os nossos colaboradores, a maioria, utiliza o transporte público e precisa estar de posse da sua máscara para não ter problema de deslocamento. E essas outras questões de menor relevância para o nosso impacto. Eu gostaria, o motivo de escolher isso era uma interpretação com essa leitura do histórico de decretos para poder facilitar a você o entendimento do que isso impacta para nós. Estamos aqui para isso, uma ótima semana para nós. Reitero a nossa disponibilidade em ajudar, independente de você ser cliente ou não. Acione a equipe do Grupo Lache e nós vamos sair dessa. Valeu, um abraço a todos.